Boa noite! Olá, meninas! Boa noite, manda oi quem já tá aí. Mais uma aula da nossa jornada da produção e hoje com o tema dos 4 pilares da qualidade gráfica. Olá, boa noite! Quem tá preparada para anotar tudo para começar essa aula? E já vou aqui, mostrar para vocês um antes e depois, porque hoje eu vou contar como que essa atividade aqui, este material se transformou neste aqui. É esse o tema dessa aula, os 4 pilares da qualidade gráfica, é isso aqui. Então, se você quer ver também essa transformação no material de vocês, fica comigo aqui até o final. Estão preparadas para começar? Bora! Hoje estamos num horário diferente, então se tem alguma amiga que estava participando também no outro horário, talvez não tenha visto, encaminha aqui essa live para ela, tá? Encaminha essa live para ela, pega aqui o aviãozinho, manda lá para ela participar, não perder essa aula de hoje. A nossa jornada vai até terça-feira. E olha só, eu deixei a mensagem aqui fixada para que todos saibam. Ontem a gente já tinha liberado para o pessoal que estava no grupo exclusivo da jornada, mas hoje eu trouxe aqui para vocês também o nosso cupom de desconto. E a gente tem um limite de cupom de desconto, quando a gente atingir, vai fechar, tá? Não sei se vai ficar disponível até amanhã, depois, então aproveita. Tem o link na bio lá, se você estava aguardando essa oportunidade para fazer a inscrição no Lab Didático, agora é a hora, tá? Bati o pé com o pessoal lá para conseguir para vocês. Então vamos lá, bora começar? Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Lise. A Lise compartilhou hoje também materiais que ela fez. Boa noite, Marília, Fernanda. Deixa eu ver quem mais tá aí. Aê, olha lá, o pessoal já garantiu o seu desconto. Bora lá! Oi, Vivi. Cristiane também. Gente, me conta aqui, quem já faz os seus materiais, quem já usa lá algum programa, Canva, Word, PowerPoint, o que for. Qual a sua maior dificuldade hoje na hora de estruturar os seus materiais? Qual é a sua maior dificuldade? Conta aqui nos comentários. Na hora de escolher as cores, por exemplo, você fica muito na dúvida, não sabe de onde partir, o que considerar? Ou quando você vai montar o recurso e no final você sente que o resultado não ficou harmonioso? Isso é uma dificuldade para você? O resultado final não fica harmonioso, você não gosta desse resultado, acha que pode ir além, melhorar ainda mais? Qual é a sua maior dúvida? Escolha dessas cores, a utilização da ferramenta, o que é mais difícil? Te torna esse momento mais trabalhoso muitas vezes e você não se sente 100% feliz com o resultado. Manda nos comentários ou manda aqui na caixinha de pergunta, tá? Para eu saber e incluir aqui durante a live também a sua dúvida, a sua dificuldade. Eu anotei alguns pontos que penso que é essencial, observando situações que eu passei, assim como eu mostrei aqui, olha, que esse recurso aqui eu fiz no começo, no trabalho com o Regador de Ideias, tá? Para quem não conhece, o Regador de Ideias é a minha loja hoje de materiais, de recursos didáticos, e esse é um dos materiais que tinha lá, dos primeiros recursos que a gente incluiu aí em 2017, mais ou menos, e fez muito sucesso.
fez muito. Só que chegou um ponto que eu já não estava mais satisfeita, porque eu achava que eu podia melhorar ainda mais esse visual, sabe? Quando eu estruturei isso daqui, eu tinha outros conhecimentos, eu não fazia ideia de como melhorar, de que tipo de programa iria facilitar também essa montagem. Até que dessa vez eu reformulei, ele veio no PAC, que são os PDFs, ele veio agora nesse novo formato, usando esses conhecimentos que a gente vai conversar hoje, né? Na questão de escolha das cores, na questão desse alinhamento e na hora de você pensar também na repetição, na proximidade, enfim. Vamos falar desses 4 pilares. E qual que é o segredo dessa transformação? Qual que é o segredo? Na verdade, não tem muito segredo. Existe o quê? Estudo, ir além, muitas vezes, do conhecimento da pedagogia, para complementar, para tornar os nossos materiais cada vez melhores, né? Observando conhecimentos de outras áreas, aqui neste caso, pensando na área de design, né? Conhecimentos de design, que são fundamentais, não só em banner, cartazes, material de divulgação, enfim, isso é aplicado nos materiais didáticos, nos livros, é aplicado em posts aqui que vocês veem no feed, a gente pode aplicar isso, nos rótulos das embalagens, esse conhecimento também é aplicado. Quando a gente tem consciência deles, a gente consegue montar o recurso, né, sabendo nomear e usar com mais intencionalidade cada um desses pilares, certo? Então, numa das aulas a gente até citou essa questão do visual, né, da qualidade visual, da estética, a forma de apresentação do recurso, que muitas vezes é vista de forma errada, pensando que é uma parte superficial, que é uma parte que não tem importância. E, na verdade, essa crítica, ela está totalmente errada e vem de um pensamento, de uma visão distorcida sobre o que é essa qualidade gráfica. Por quê? A gente não aplica só nos momentos de montar no computador. A gente também usa em outras situações, de uso da caneta lá na sala de aula, na hora de você montar um cartaz, uma escrita junto com as crianças, e depois vai fixar aquele texto, na hora de usar a lousa, né? Então a gente está a todo momento usando esse conhecimento. Só que o que acontece? A gente não tem a consciência, não sabe nomear. Vocês vão ter maior clareza hoje sobre o que é esses 4 pilares da qualidade gráfica e olhar para o seu material e falar assim, eu estou usando ou não estou usando? Tem ou não tem aqui? Está em excesso ou está faltando? É isso que a gente consegue melhorar ainda mais a qualidade visual do nosso recurso e como ele vai impactar no atender, no atrair o olhar, a atenção, né? Só nesse primeiro momento, só nesse primeiro contato. Então, assim, o conteúdo é importante, a aprendizagem é importante, certo? Mas agora me responda. Você, quando vê um material, sente mais vontade de aprender sobre esse, tá? Você sente mais vontade de descobrir o que é, de utilizar. Você prefere esse aqui, o número 1, ou você prefere o número 2? Você prefere o número 1, ele é mais atrativo visualmente do que o número 2? Sim ou não? Qual você escolheria, tá? Visualmente, qual é mais atrativo? Bom, quando a gente vai organizar o texto na lousa, a gente faz isso de qualquer jeito? Quando você pega o giz e vai colocar o cabeçalho lá, você usa uma fonte específica? Você escolhe cores diferentes
muitas vezes para criar um contraste entre uma informação e outra? Sim ou não? Isso acontece. Quando você vai escrever num papel junto com a criança, ou pedacinhos, ou fazer junto uma produção escrita, uma reescrita com caneta ou mesmo com giz, né? O que você faz? Você escolhe o tipo da letra que vai usar, você escolhe o tipo da caneta que você vai usar, certo? E outra coisa, o espaçamento entre essas palavras também é importante. Você escreve tudo juntinho ou você dá um espaçamento maior para facilitar, principalmente na hora de fixar o cartaz na sala? Dá um espaçamento maior para conseguir aumentar essa visualização de cada uma dessas partes, para que a criança também consiga perceber esses espaços, tendo a consciência dessas palavras também, ajudando nesse sentido, certo? Organizando as informações. Ao fazer uma lista, a gente coloca esses elementos da lista tudo um na frente do outro, ou ele tem uma organização, ele tem um alinhamento específico, né, que faz parte desse tipo de texto, assim como numa receita, assim como em outros tipos, numa carta, enfim. Tem uma questão de alinhamento padrão que se repete, não é? Para tornar essa informação acessível, para deixar esse conteúdo organizado visualmente, né? A estética textual. Dentro disso, mesmo não fazendo uso do computador, a gente tem uma preocupação com essa estética, né? Com essa produção do material nesse sentido estético. Ou seja, totalmente errado você pensar que estamos utilizando da estética, estamos utilizando da forma de apresentação apenas quando o material é montado no computador, tá? Então lembrem-se disso. E muitas vezes a gente usa esse conhecimento quando está com papel e caneta, mas na hora de passar para o computador fica mais difícil. Porque não tem consciência. Não tem consciência desses princípios, dessa base para fazer essa produção. Vou mostrar alguns exemplos aqui, tá? Feitos com a caneta mesmo, como se estivesse na sala de aula, tá? Alguns exemplos desses pilares que eu cito aqui para vocês. Ó, você escolheria essa caneta aqui, essa cor, para escrever numa folha com as crianças e colocar no cartaz da sala? Escolheria essa cor para escrever assim? Olha só. Este é um dos princípios. Você escolheria esta, sim ou não? Você escolheria esta cor aqui ou esta daqui? Tá ao contrário, mas dá para entender, né? Sem contraste, com contraste. Olha só a diferença. Estamos fazendo um uso consciente desse contraste, será? A gente faz isso, de certa forma, numa intuição, né? De perceber, olha, talvez não seja tão apropriado. Mas se você buscar na internet, se você buscar nas redes e ver vários materiais, várias produções, você vai ver materiais escritos com um amarelo no fundo branco. Pode ver, pode procurar. Procura lá no Pinterest para você ver. Tem vários materiais, eu já vi muitas vezes o fundo amarelo mais escuro ou o fundo mais claro com a escrita amarela também e um amarelinho mais clarinho em cima, sabe? Não tem contraste. Ou mesmo um azul mais escurinho e um azul claro em cima. Não cria contraste. Aqui a gente está trabalhando com contraste, que é um dos pilares, tá? Um dos pilares da qualidade gráfica. Por isso que eu digo que qualidade gráfica não tem nada a ver com a qualidade da impressão, mas com a intencionalidade na hora de fazer uso desses elementos, na hora de escolher as cores que serão usadas, na hora de escolher as fontes que serão usadas, as cores das fontes, inclusive, né? Para que o material seja acessível, seja legível.
Agora, uma outra situação de escrita, que você vai fazer lá com as crianças comparando os sons iniciais. A gente pode fazer de dois jeitos diferentes, ó, escolhendo essa cor. Dá para perceber que tem uma cor diferente aqui? Minimamente, né? Dá para perceber aqui. Ó, já vamos fazer um print para marcar nos stories lá? Sem contraste, com contraste. Faz um print, posta lá e chama o pessoal para participar dessa live, porque o conteúdo é incrível e essa aula não vai ficar salva, tá? Nem por 12 horas. Quem ficar aqui até o final vai receber esse conteúdo, que é um conteúdo do nosso curso, um conteúdo pago, tá? É um conteúdo pago e eu tô trazendo hoje na semana da jornada da produção para compartilhar com vocês. Então, olha só, faz o print lá, ó, sem contraste, com contraste. E marca o arroba aqui. Ó, se eu afastar aqui mais um pouquinho, dá pra ver que eu usei a cor, o marrom, tá? Eu usei o marrom aqui, que é uma cor muito próxima do preto e não cria contraste, tá? Agora aqui eu tô usando uma cor quente, que é o vermelho, o preto aqui uma cor fria, o vermelho uma cor quente, e ele sobressai, ele fica em evidência, tá? Ele fica mais evidente e cria esse contraste, é muito diferente. Aqui não é muito diferente, aqui é muito diferente, tá? Agora, outra questão aqui, ó, já vou falar quais são esses pilares, tá? Tô mostrando alguns exemplos de produções, olha só, letra pequena, mais próxima, e uma letra um pouco maior, com esse distanciamento, né? Qual dessas duas opções você faria com a sua criança na hora de montar o seu cartaz, né? Ou essa daqui? Principalmente pensando em turmas de alfabetização. Essa daqui fica muito mais próxima e muito mais acessível, tá? Muito mais legível, muito mais fácil de identificar que há uma onde começa, onde termina, né? Não deu certo, gente? Peraí. Vocês querem que eu desative aqui? Aí, vou desativar e esperar um pouquinho. Eu faço de novo. Deixa eu ver as perguntas. Bom, não tem nada a ver com o tema. Ó, vamos lá então. Com contraste. Foi! Não sei se deu tempo de desativar os comentários para vocês aí. Vou mostrar mais um, ó, que faz parte, depois eu vou listar cada um deles nos materiais, tá? Então aqui eu tenho, ó, uma lista, aqui tem uma parte, aqui tem outra. Nesse primeiro momento, nesse primeiro visual de vocês, essa informação aqui, ó, ela faz parte dessa daqui? O que vocês me dizem? Vou até mostrar de longe, assim, para nem dar para ler direito. Essa informação aqui, será que faz parte daqui? Sim ou não? Ó. Será que faz parte? Então aqui, ó, olha só. É arroz, feijão, leite, pão, banana, maçã. Por que tá aqui embaixo? Por que não tá aqui embaixo? Por que ele tá aqui, ó? Se alguma informação está longe, automaticamente a sensação que a gente tem é de que não faz parte, não é? Se ele não está junto, não estar próximo, parece que ele não faz parte, não é? Agora sim, ó, está próximo, ele faz parte dessa lista. O que está longe, está desconectado, né? Não faz parte. No primeiro olhar, assim, a gente já tem essa sensação.
essa percepção de que essa informação não faz parte daquela lista. O que eu mostrei aqui para vocês agora? Foi proximidade, alinhamento, repetição e contraste, tá? Estes são os 4 pilares que eu uso para a qualidade gráfica do material e compartilho com vocês os exemplos de materiais, analisando cada um deles lá no curso, nos primeiros módulos, tá? E que muitas pessoas acham que isso não é importante. Não é importante. Pensando que é superficial. E hoje eu vou mostrar para vocês a importância disso. Mesmo que seja usando papel e caneta, tá? Bom, agora então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar cada um deles, cada um desses pilares e falar sobre os benefícios e mostrar alguns exemplos de materiais, fora esses que eu já mostrei, tá? Fazendo um paralelo com estes daqui e recursos que tenho aqui como exemplo. Combinado? Dúvidas pode mandar na caixinha, dúvidas pode deixar aqui nos comentários. Eu gosto muito quando vocês participam, porque às vezes surge alguma dúvida e às vezes a gente acha que essa dúvida é muito boba, ai, mas todo mundo sabe disso. Não é, tá? Por mais que você pense que todo mundo sabe disso, todo mundo já sabe usar, não é, tá? Não são dúvidas bobas, não. Pode ficar à vontade para perguntar, para tirar dúvida, porque essa aula é para isso mesmo. E olha só, quem é novo por aqui, não está acompanhando a jornada, eu já vou explicar o seguinte. Esse cupom que eu deixei liberado aqui embaixo é do nosso curso, o Lab Didático, para a produção de materiais, para a produção de recursos didáticos, para colocar suas ideias em prática, para destravar, para você que quer produzir o seu próprio material, sente dificuldade na hora de utilizar programas, ferramentas. Então esse curso é para você, para te ajudar a fazer os seus materiais e tornar esses momentos de aprendizagem muito mais próximos da necessidade dos seus alunos. Vamos lá então, proximidade. Vamos começar com esse? Eu vou pegar o exemplo aqui da Ilha do Tesouro, que é um dos recursos, ó, este aqui. O link do curso tá na bio, tá? Vocês podem entrar lá depois, assim que acabar a live, e usar esse cupom que tá aqui embaixo, vocês vão ganhar desconto para se inscrever hoje lá. Bom, o que é a proximidade? Qual o benefício de usar desse conhecimento da proximidade nos nossos materiais, nos nossos recursos didáticos? O primeiro, ele ajuda a organizar, a tornar o material mais organizado. E a proximidade vem justamente naquele ponto da lista, né? De que informações que são próximas, informações que estão relacionadas, elas estão próximas. Informações que estão longe, quer dizer que não fazem parte, né? Veja que não tem nem uma linha aqui, um alinhamento que torna isso organizado, tá? Então ele traz um visual organizado, mostra que essas informações estão relacionadas, tá? E o que está longe não faz parte daquele conteúdo, daquela parte, e o que está próximo sim, tá? Parece bobo, mas faz muita diferença na produção. Quer ver como ele aparece aqui neste recurso, ó? Bom, primeiro, a gente tem este aqui, tá? E este aqui. Essa informação e essa informação aqui, tá? São as imagens. Elas não foram colocadas aqui apenas para enfeitar. Elas não foram colocadas aqui apenas para servir de enfeite. Como muitas vezes isso acontece, né? Um excesso de informações, o colorido excessivo e que não tem muita função na estrutura do material. Aqui, essa imagem, ela está bem próxima, assim como este aqui abaixo, tá? E ela traz uma informação, porque se é a Ilha do Tesouro, então nós vamos encontrar este tesouro. Para encontrar o tesouro, a gente precisa começar pegando o mapa, né?
Então, esse mapa aqui, aproximado nesta ponta, ele não está aqui, ele não está aqui do lado, no meio ou abaixo. Ele está aqui, indicando o início, tá? E ele está próximo dessa informação, que ele está relacionado a isso, tá? Agora, eu tenho uma distância aqui, não tenho? Não tenho uma distância entre um e o outro? Aqui, certo? Essa distância indica que esse aqui é um e este aqui é outro. As cores vêm para criar um contraste maior. As cores criam um contraste maior. Mas essa aqui também é parte da proximidade, indicando que este aqui não continua aqui na frente, tá? Este aqui não continua, tá? Ele tem essa separação, inclusive tem um branco atrás para separar e dizer que este tabuleiro aqui não é só para uma criança. Este tabuleiro é para duas crianças. Aqui um jogador, aqui outro jogador, certo? Agora a cor está aqui para criar um contraste maior, que é um dos outros pilares. Ela vai trazer e evidenciar mais isso, tá? Fazendo essa diferenciação por cor. Mas o da proximidade é também aplicado aqui, tá vendo? Então, cada um tem o seu tesouro, aquele que conseguir chegar ao final vai pegar e ser o vencedor, ok? A imagem não está ali à toa, ela cumpre uma função, tá? E essa proximidade é que ajuda a mostrar essa função que ela exerce dentro desse recurso. A distância entre as colunas e as cores evidenciam mais, criando um maior contraste. Agora, saindo dessa proximidade que faz parte dos pilares, a gente entra no alinhamento. Eu vou pegar outro material para usar aqui como referência, que é o que eu mostrei de início, e o que eu penso que seja o ponto-chave da organização, do visual bonito, de um visual organizado, da diferença do antes e o depois, não é? Que dá essa diferença do antes e depois. Bom, o segundo pilar é o alinhamento, ou seja, nada é colocado à toa dentro dessa página. As informações que estão relacionadas, elas não estão só próximas, mas elas também estão alinhadas, tá? Elas também se alinham dentro de cada uma das produções. Eu fiz também alguns exemplos aqui de alinhamento para mostrar como se fossem folhas de atividade, tá? E é preciso criar visualmente um ponto, uma linha visual, tá? Um alinhamento, um ponto de ligação dentro do material. Veja aqui, ó. Será que existe uma linha? Eu até tentei fazer, né? Mas pelo programa que eu usava, no caso esse aqui eu fiz no Word, era muito difícil selecionar cada um deles para poder fazer um bom alinhamento, para conseguir organizar direitinho. Mas eu também tive aqui, ó, uma intenção de usar fontes diferentes, um excesso, não ficou legal. Hoje eu avalio isso. Mas antes eu não tinha consciência de fazer essas escolhas para trazer isso e enriquecer mais ainda o material, certo? Não tinha essa consciência. Agora, o programa foi fundamental para facilitar a montagem desse novo recurso. Mas o conhecimento da qualidade gráfica foi mais fundamental ainda. Para conseguir, ó, observar aqui, olha a diferença na organização, né? Olha o visual como ele está organizado. As informações, elas têm relação uma com as outras, né? As sílabas vão formar uma palavra, mas as cores aqui não querem dar uma resposta, tá? As cores, elas não estão tentando dar nenhuma resposta, mas elas vêm aqui para criar um padrão, tá? E essas cores também fazem uma referência a um outro ponto que eu já vou citar também desse pilar. Essas cores não foram escolhidas, tá? De forma aleatória.
para fazer essas caixinhas. Agora, por que eu usei esses círculos em cada um deles e não fiz igual este? Porque cada sílaba acaba ficando de um tamanho diferente, né? Quando você escreve aqui com 3 sílabas, ele fica um pouquinho maior, tá? Com uma só, fica menorzinho aqui. Aí o que acontece? Ele não fica um padrão. O círculo, ele traz essa padronização. E eu preciso de caixas aqui, de linhas, de linhas como uma tabela, por exemplo. Ó, preciso de uma tabela aqui para mostrar esse alinhamento? Não, eu consigo fazer isso, ó, como se fosse uma linha imaginária aqui, né? Ele tem esse alinhamento, as coisas estão organizadas, certo? Agora eu vou mostrar fora do tabuleiro, como se fosse a montagem de uma atividade, tá? Como eu já vi muito por aí, não sei se vocês já viram, acredito que sim. Se você digitar atividades para alfabetização, para matemática, qualquer coisa no Google, você vai encontrar algumas atividades que tem o nome e data centralizado, tá? Não tem uma preocupação com esse alinhamento, com a ligação dessas informações. E isso torna o material confuso, bagunçado, né? Não é atrativo. A gente olha para o material, a gente não quer continuar a leitura. Então, essa vontade que a gente tem, às vezes, de ler algumas revistas de curiosidade, muitas vezes vem por conta desse contraste, desse alinhamento, dessa organização diferente daquele bloco de texto que tem nos livros, né? Igual esse daqui que eu tenho aqui. Vamos lá. Vou pegar este livro aqui só para fazer um bloco de texto assim. Quando você vê um bloco de texto assim e você vê uma revista de curiosidades que tem o colorido, que tem imagem, que tem uma parte aqui, aí outra que você já segue logo adiante, com textos pedacinhos mais curtos, é mais atrativo. Ele é mais convidativo e muito mais provável que a pessoa faça aquela leitura, por conta da aplicação desses princípios. Agora, aqui não está sendo usado? Tem aqui o uso também desses princípios. Porque, ó, o alinhamento aqui, tá? Isso aqui não está alinhado no centro, não está centralizado. Ele tem um ponto de ligação aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um ponto de ligação. Só que aqui ele quer criar o quê? Um contraste, né? Ele cria um contraste, ele sai fora, tá? Olha só, ele faz um contraste usando o negrito para criar o contraste com a outra fonte aqui embaixo, que é a mesma, só que tá mais fininha. Ele cria esse contraste, ele está sendo aplicado aqui nessa página também. Só que é um conteúdo mais de estudo, tá? É diferente. Então, é aplicado de forma diferente também. Só que esse tipo de fonte, a fonte serifada, é mais indicada para esses tipos de texto também. Os textos com blocos maiores. Se você for ler um texto com fonte sans serif, como essa aqui, que são as não serifadas, nossa, ele vira uma mistureba. Fica muito confuso. Tenta escrever, digitar um texto, tudo em Comic Sans, com a letra pequenininha lá no computador. E tenta fazer a leitura para você ver como vai ficar cansativo e chato. Ó, outro exemplo. Textão aqui no Instagram. Quando você vai ler um post e logo abaixo tem um texto, mas é aquele bloco tudo juntinho, que não tem separações, sabe? A fonte que é usada nessa rede social, na nossa rede social aqui, ela é não serifada. Nesses blocos maiores, a leitura é cada vez mais difícil. Então, dificilmente você vai ver alguém falando de marketing no Instagram, dizendo para você criar esses blocos grandes. Eles vão te dizer, crie pequenos textos, faça essa divisão, esses pequenos blocos, porque essa fonte não ajuda na leitura. Olha como é importante conhecer essas fontes para conseguir fazer essa seleção em cada um dos materiais,
seja nos jogos, seja na aplicação do seu texto para um trabalho acadêmico, por exemplo, certo? Isso é importante. Faz a diferença. Agora eu vou mostrar um outro, porque eu mostrei o bagunçado, né? Agora olha esse aqui, ó. Ainda faltam alguns princípios aqui, tá? Mas veja, isso aqui é diferente disso aqui, tá? Ó. Pode ver que tem material feito no computador que não tem esse alinhamento, que não tem essa preocupação. Ainda tem outras coisas aqui que são importantes que eu vou mostrar nos próximos, conforme eu for citando ainda de repetição e de contraste, tá? Mas vejam como faz diferença. Olha como faz diferença. Qual é mais atrativo aqui? Este é mais atrativo ou este é mais atrativo? Indicando também a posição da leitura, de como continua, né? Ele direciona o nosso olhar. Direciona o olhar para fazer a leitura. Então, quais são regras básicas aqui da questão de alinhamento? Evite usar tudo centralizado. Ficha de nome centralizado, cartaz centralizado, né? A não ser que você tenha realmente uma intenção que faça parte daquele tipo de texto, o uso centralizado. Mas veja, é importante pensar nessa margem da escrita da esquerda para a direita, tá? Nos nossos materiais impressos e nos nossos materiais feitos com caneta, nos cartazes, enfim. A gente às vezes tem mais consciência disso no cartaz, fazendo no caderno, do que aplicando no computador. Muitas vezes do que aplicando no computador, tá? Então tome muito cuidado com isso, com a questão de deixar sempre o padrão do centralizado. E agora, para você conseguir ter um bom posicionamento, sempre tenha o primeiro ponto, tá? Que vai dar essa ligação em todos os outros, como se fosse uma linha imaginária. Você tem o primeiro ponto aqui que vai direcionar outros aqui. Tirando esse, que eu quero dar um destaque, então ele vai centralizado. Mas é o quê? Intencional, tá? Próximo, o de repetição. Esse é um dos que eu mais gosto. Eu gosto demais porque ele transforma totalmente os nossos materiais. Transforma demais. E principalmente traz uma identidade junto com isso, com as cores. Eu sempre falo com as meninas do curso sobre isso nas aulas, às vezes quando elas mandam os materiais para ajudar nessa revisão, a gente sempre tenta ver essa questão da escolha das cores, para ver se elas estão realmente funcionando, se estão relacionadas com a sua intenção, porque faz a diferença. Vamos lá? Um exemplo aqui de repetição. Vou pegar vários para mostrar, tá? Essa repetição, ela não vem só nas cores, isso é importante dizer. Ela vem também nas formas, tá? Ela pode vir também nas fontes que a gente utiliza, pode vir nos tamanhos, tá? Das coisas que a gente vai utilizar. Pode vir no espaçamento e também na espessura, muitas vezes de linhas, tá? Muitas vezes a espessura, o peso, né, das fontes mais leves, fontes finas, fontes mais pesadas, aquela Arial Black, né, que ela é bem grossa, uma fonte mais pesada. Então a gente consegue criar repetição usando esses elementos. Então, olha só, aqui eu tenho um de repetição. Será que vocês conhecem? Sabem o que é? O que está repetindo nessas cartas? São todas diferentes, de jogos diferentes, tá? Todas elas são diferentes, de recursos diferentes. Agora eu vou pegar uma que sai fora dessa regra aqui da repetição, tá? Espera aí.
esse aqui. Aqui eu estou usando repetição e aqui eu saí dessa repetição. Será que vocês conseguem me dizer o que é? Desafio, hein? Para ver se vocês estão ligadas nessas questões de estudo de hoje. O que está diferente aqui nessas cartas? É cor, é fonte, elemento gráfico, tamanho. O que está diferente? Observem aí, com atenção. Tem borda, só que ó, a borda repete nesse também, né? Eu tô dizendo que esse aqui, ele foge à regra. O que será que ele foge à regra? Exatamente! Ah, nossa aluna! Olha, nossa aluna tá craque! Ó, lábio didático, lábio didático, lábio didático. Tá vendo? Laranja do lábio didático, o azul do lábio didático, o amarelo do lábio didático, a logo do lábio didático. E aqui, o que é? Aqui é do regador de ideias, os materiais que a gente tem impressos. Ó, esse aqui é o símbolo do regador. Essa cor é que eu uso nos materiais do regador de ideias, é diferente. Ó, o tom é diferente, tá? Esse tom aqui são dessa logo aqui, ó. Então tem repetição, tá? Nos materiais do regador tem essas cores que se repetem. Quer ver um outro material que é do regador de ideias que repete, o azul? Ó, aqui tem azul também, ó, aqui repete a logo. Estão vendo? A diferença na repetição, isso cria identidade, tá? Isso cria identidade. Agora, o que eu usei de igualzinho em todos eles? A fonte. Eu usei a fonte, porque eu gosto de tornar essa praticamente que padrão, de certa forma, criando uma identidade nos materiais, certo? Mas as cores também funcionam dessa maneira. Mais um. Vamos lá. Ó, quando a gente fala em várias páginas, em recursos ou um projeto que você vai fazer com várias páginas, você pode usar desses elementos também para mostrar que há uma continuidade, tá? Então aqui, ó, esse material aqui, ele continua, ele não tem só um, ele tem 2, ele tem 3, ele tem 4, tem 5. Então, ó, tem 6, tem 7, enfim, a borda mostra que há uma continuidade, certo? Essa borda vai mostrar essa continuidade, tá? Poderia ser outras coisas também. Poderia ser o número de 1, 2, 3, 4, tá? Indicando aqui. Poderia ser a fonte utilizada e as informações todas diferentes, mas a fonte sendo o padrão do seu projeto, né? Você não vai usar uma fonte na primeira página, uma outra fonte na segunda página para destacar um título, tudo. Você vai usar isso padrão no seu material todo, tá? Você cria esse padrão, você mostra que há uma continuidade e um trabalho consistente e intencional, tá? Consciente do uso dessas informações, certo? Então, ó, qual que é o benefício da utilização? Gente, eu falei dos benefícios da proximidade? Não falei, né? Da proximidade não, do alinhamento. Do alinhamento, ele tem aí como um benefício, como um objetivo principal de criar essa unidade visual, e na repetição ele vem para unificar ainda mais essas informações, mesmo que elas não estejam na mesma página, elas se repetem, mesmo que elas não estejam no mesmo recurso, elas se repetem, tá? Ele vai criar essa unificação e, de certa forma, também criar mais interesse visual. Principais erros ao utilizar ao não utilizar, né, essa questão aqui da repetição, por exemplo. É quando você vai fazer um material e aí você tem a mesma fonte, mas para a palavra pequena, você deixa ela grandona, porque ela cabe grande ali naquele espaço, então deixa grandona.
Aí na hora de fazer aquela palavra maior que está junto ali, no mesmo material, você tem que reduzir a fonte, porque ela não cabe. Porque ela não vai caber, você vai ter que aumentar aquela peça, ou você vai ter que reduzir a fonte para caber. E aí o que acontece? Olha só, a criança precisa fazer uma comparação entre palavra maior e palavra menor. Abacaxi é uma palavra maior do que bolo, mas olha aqui. Confuso, né? Confuso. Agora, se você tem essa repetição, você sempre escolher o tamanho da fonte a partir da maior palavra que você tiver no seu recurso. Sempre defina o tamanho da fonte que vai fazer parte do recurso, o tamanho da sua peça, pensando nessa maior palavra, para que todas as outras sejam iguais. Nunca comece pela menorzinha e depois você tem que refazer tudo, porque aquela maior não coube e aí vai ter que deixá-la diferente. Não é legal, não é funcional para o nosso recurso. Então, ó, repetição, tá? Isso é repetição. Outra coisa, usar cabeçalhos variados, com fontes diferentes, com informações sempre diferentes. Pensando nas crianças de início de alfabetização, isso não é tão interessante. Isso não estou dizendo da minha opinião, estou dizendo de informações de pesquisas, de materiais feitos. Sempre tendo essa repetição, eles se tornam familiar para a criança, eles se tornam familiar e elas não ficam tão dependentes da nossa orientação. Se você tem um cabeçalho para a escrita do nome, data, que respeita sempre a mesma posição, aquilo vai ser mais habitual. Ah, mas isso não vai viciar a criança? Não, não vai viciar a criança, porque quando ela dominar a leitura e compreender, ela vai poder se virar ali da maneira dela. Mas aquela criança que ainda não faz isso, vai se sentir segura para realizar aquilo. Ela vai se sentir segura, porque é familiar, ela não depende mais do outro dar a orientação, tá? Ela já viu um outro momento, ela já tinha feito numa outra situação. E isso ajuda, essa familiaridade, essa repetição aplicada nos recursos didáticos, ajuda a criança a se sentir mais segura para realizar essas propostas. E uma criança mais segura, uma criança mais confiante, tem resultados o quê? Tem resultados melhores, não é? Concordam comigo? Então, olha só como isso não é artificial e como isso não é apenas um a mais, mas ele faz parte, ele complementa esse todo da produção. Concordam comigo? Bom, outro ponto, ver se eu não esqueci nada. Ah, ótimo, lembrei. Quando eu comecei a fazer os meus recursos do regador, e quando eu fazia para as minhas turmas, os jogos da memória eu fazia quadradinho, 5x5, assim, quadradinho, sabe? 5x5. E com o tempo, pensando e conhecendo mais essas informações sobre a repetição, e lembrando dessa característica que é familiar, né? Quando você olha para este aqui, o que você lembra? De uma carta de um baralho convencional, concorda? E um baralho convencional é mais familiar. A gente vê em vários lugares, então a forma de apresentação do recurso foi modificada partindo desse princípio, partindo desse pilar da qualidade gráfica, para tornar os recursos mais familiares também para as crianças, tá? Então até mesmo o tamanho da carta faz diferença, traz um ar diferente, né? Agora aqui, ó, a repetição da fonte. Ó, aqui tem a repetição. Aqui, este. Ele tem a repetição dessa fonte com essa fonte e essa fonte. Mas tá faltando uma coisa aqui. Lembra que eu falei que eu não tinha aplicado todos os princípios aqui? Todos os pilares? Agora vamos para o próximo, que é o último. Estão anotando tudo? Estão anotando tudo? Quero saber se esses três
pilares da qualidade gráfica já fizeram diferença na sua maneira de pensar a produção? Fizeram diferença, sim ou não? Esses 3 pilares gerou uma transformação na hora de pensar, na hora de elaborar, na hora de escolher recursos? Você já vai ter um olhar diferente para isso? Uma preocupação diferente com isso? Tenho certeza que agora vocês vão olhar os livros, olhar as caixas, os rótulos das coisas em casa e vão perceber, ai, contraste, ai, repetição. Ó, quer ver aqui um contraste? Esse aqui tá preto, branco. Isso aqui. A lombada do livro, ó. Ó. Criando contraste. Aqui também, ó. Contraste. Olha o amarelo, o rosa e o branco com esse fundo preto. Olha esse contraste, que coisa mais maravilhosa para fazer um post no Instagram, destacar no meio daquele fundo branco, que todo mundo na maior parte posta o fundo branco. Imagina só um post como esse, com essas cores, né? E a fonte que foi usada aqui é a fonte que é usada aqui, e é a fonte que vai ser usada aqui dentro. E a fonte que foi usada aqui é a fonte que é usada aqui. Certo? Os princípios estão aplicados nesses materiais aqui. Onde que eu vou pôr? Pronto. Vamos para o último? Estão preparadas? Todo mundo animada para continuar? Tem mais um e tem exercício, tá? Hoje vai ter exercício para que vocês possam aí treinar e pegar materiais que vocês já têm ou buscar na internet e fazer uma listinha aí, tá? Vai ter exercício, então fica aí. Bom, o último, de contraste. O que a gente pode dizer sobre o contraste? É algo que é muito diferente, tá? Não é só diferente. Não basta ser marrom e preto, ó. Não basta ser marrom e preto, não basta ser diferente. Ele é diferente, mas ó, tem uma certa semelhança ainda, tá? Tá aí mais ou menos diferente, né? Mais ou menos. Contraste tem que ser diferente. Hashtag. Tem que ser muito diferente, tá? Muito diferente. Se não for muito diferente, pode ter certeza que vai criar um conflito e não vai ficar legal. Se criou conflito, já era. Tem que ser diferente, tá? Na hora de avaliar o material, se tem contraste ou não tem, sempre se baseie nisso. Está diferente? Muito diferente? Então você acertou, tá? Então acertou. Esse contraste, como que a gente pode usar? Nas fontes, nas cores, no peso das fontes, na espessura, assim como na repetição, a gente pode usar esse contraste entre o fino e o grosso, a fonte pesada, a fonte leve, uma fonte sans com uma fonte não serifada, uma fonte serifada, uma não serifada, pode criar um contraste com isso. Bom, enfim, vários, tá? Separei aqui exemplos de contraste para mostrar, claro, porque tem que ter exemplo. E tem situações diferentes. Vamos lá, esta situação é diferente dessa daqui. Este também. Mais um. Bom, esse aqui já dá para explorar bastante. Ó, vamos lá. Na hora de escolher as cores do seu recurso, é difícil? É complicado? Então, tenta pensar nesses 4 princípios
tá? Na repetição, na utilização do contraste, para tomar essa decisão. Agora veja aqui, se eu tivesse usado um azul mais para esse aqui, olha só, mais escuro, o que ia acontecer? Não ia ter um contraste tão forte, tá? Esse azulzinho mais claro consegue criar um contraste com essa escrita aqui, não consegue? Agora, como eu usei a logo clarinha e nos outros eu usei colorido, porque esse azul aqui não iria aparecer. Este azul aqui, ó, do B não ia aparecer. Então eu escolhi a logo que tá inteirinha branca para criar esse contraste. Mas não quis usar o preto, porque eu queria que a informação central aqui fosse o quê? Esta. Então este aqui, ele tem contraste, mas ele está em segundo plano, tá? Ele não está no primeiro plano, na primeira informação, destaque. Mas ele está aqui, está visível, certo? Agora, quando temos um material que vai vir ali várias cores, vai ter um monte, né? Como é no caso de usar bastante figuras. Como que a gente pode facilitar isso para não ter esse conflito? Se você escolhe lá uma ilustração que tem azul e aí o fundo é azul, eu não posso usar o fundo azul? Se o elefante é azul, pode. Mas aí, ó, cria uma parte interna para dar esse contraste e deixa esse azul, tá, na borda. Ou o que você pode fazer? Usar formas. Você poderia inserir aqui uma forma num tom branco, tá, no branquinho e deixar o azul. Mas olha como criou o contraste aqui, mesmo tendo esse azul aqui fora. Tá? Agora, se eu tivesse aplicado esse elefante aqui, o que ia acontecer? Direto aqui, ele ia desaparecer, ia misturar. Na hora da impressão ali, não ia ficar legal, não é? Então, quando você for fazer os recursos com várias cores... e agora? Eu vou fazer um pedaço do meu material tem branco. Eu estou usando fundo branco. Usa a forma redondinha. Eu fiz isso outro dia com uma galinha. Que a barriga da galinha, as peninhas eram brancas e o fundo era branco. Então eu apliquei um círculo no fundo amarelo, com uma cor amarela, para dar esse contraste com o fundo, e aí a galinha veio para frente. Ela não misturou com o fundo branco, tá? É uma forma de criar esse contraste, de deixar ele em destaque, não misturar. Agora eu vou mostrar um outro que também tem muitas cores, e esse aqui muitas vezes é um desafio, né? Você ter uma harmonia, você conseguir criar uma harmonia no seu material que tem muitas cores. Então vamos lá. Olha quantos elementos tem aqui. Conseguem perceber que há uma borda, tá? Tem uma borda aqui. E o que eu fiz? Eu apliquei um fundo com desenho. Só que o fundo desenhado, num tom bem forte, misturando com as informações da frente, estava ficando um visual muito carregado, estava misturando muito as informações. Então eu peguei novamente uma forma, tá? Uma outra forma, um quadrado do canto arredondado, e apliquei aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a imagem do fundo. Aqui é uma forma aplicada. Eu deixei ela reduzir para ficar essa borda e apliquei aqui, ó. Então ela tem uma cor padrão e uma transparência. Uma cor padrão e uma transparência para, ó, dá para perceber, mas ele não tá gritante. Ele não tá brigando com a informação aqui, ó. Dá para perceber que tem uma nuvem aqui, tá vendo? A parte de baixo é um pouquinho menor, mas essa informação não está disputando com o que é principal, tá? Não disputa com o que é principal. Agora, aqui eu usei também, porque o colorido ia misturar, tá? E usei o branco aqui para criar esse contraste no fundo escuro, certo? As cores, escolha das cores, repetição, ó, repetição. Tem laranja e tem o laranja e o amarelo do Lab,
tá? Da logo do Lab, para criar essa identidade. E eu escolhi na paleta de cores, fui lá buscar o conhecimento sobre as cores, para ver tons que combinam com essas duas. Então aqui, ó, se eu tenho laranja, amarelo e vermelho, essas cores são análogas, né? Elas estão uma ao lado da outra no círculo cromático. Então essas cores combinam. Agora, o verde, tá? O verde é uma cor oposta ao vermelho, criando uma combinação, complementares, tá? Essa é uma cor complementar com o vermelho. Então, ele vindo próximo do vermelho, fica bacana. E este azul aqui combina com esses outros dois também, que são próximos do tom do Lab, do tom da logo do Lab, tá? É uma variação de tom. Mas veja que a utilização das cores nos materiais, tá? Tem laranja, tem o amarelo, criando a repetição. Tem nesse aqui também, que é o trilho do sapinho, só que muda a cor do fundo por causa da temática, mas tem aqui também as cores, tá? Para criar esse padrão. Onde está o contraste aqui? Onde está o contraste? As cores são vibrantes, o fundo é um fundo mais fechado, né? Com um pouco mais de sombra, e as cores bem à frente, bem vibrantes. Então, cria esse contraste. E aqui nas formas, olha só, a borda é um pouquinho mais clara. A borda quase não dá para perceber, mas é um pouquinho mais clara. Aqui, ó. Agora, imagina só se eu tivesse aplicado esses números todos direto na cor. No laranja, no amarelo, ia ficar um contraste maravilhoso. Ia ficar lindo, né? E quando chegasse no vermelho e no verde, nesses mais escuros, não ia criar um contraste bacana, tá? Para solucionar, usei esse fundo aqui, o círculo, dentro da forma, eu inseri esse círculo, tá? Junto com a forma, para criar o contraste nas escritas, tá? Para que essa escrita tivesse um contraste. Inclusive aqui, ó, nos desenhos também tem um círculo. Ele não é branco, ele é um cinza, não tá dando para ver direito, né? Mas essa forma, ele é um cinza bem clarinho. E eu apliquei também o círculo, tá? Nas ilustrações. Então vejam como o contraste ele é funcional e importante para os nossos recursos, para tornar legível as informações que estão aqui, para dar destaque naquilo que é importante, tá? Para não misturar com o fundo, para não ficar aquele visual bagunçado. E claro que tem o alinhamento, né, gente? Ó, o alinhamento aqui, ó, uma preocupação grande em alinhar, em ter esse cuidado. Foi aplicado caixa por caixa, tá? Mas sempre ali aproximando com as informações lá que eu trago para vocês no curso, para que os seus materiais tenham muita intencionalidade, que vocês agora, olhando para esses 4 pilares da qualidade gráfica, consigam tomar boas decisões, saibam escolher exatamente aquilo que é importante e relevante, e deixar muitas vezes de lado aquela borda maravilhosa que a gente encontra na internet, mas que não tem nada a ver com o recurso, mas que não tem nada a ver muitas vezes com a tua logo, tá? Então assim, nunca mais eu vou poder usar outro tipo de cor que não tem nada a ver com a logo, que não tem nada a ver com o meu trabalho? Claro que pode, que nem esse aqui é o dos sapinhos. O verde não tem na logo, então eu trabalhei com a temática, tá? Como se fosse a grama aqui e tudo mais, certo? Mas tem repetição aqui, ó, o amarelo e laranja aqui. Ó, o azul aqui também. Tá aqui também, tá? E ó, esse quadradinho aqui, esse quadrado aqui, dá para fazer trilha maior do que esse aqui. Esse aqui dá para fazer trilhas menores. Esse aqui dá para fazer trilhas maiores.
É muito, muito legal quando a gente consegue fazer os nossos recursos tendo essa visão diferente, sabe? Da qualidade gráfica e como isso vai impactar e vai transformar a nossa maneira de pensar os recursos. E olha aqui, ó, lembra que eu mostrei o exemplo aqui desse material que faltava um dos elementos, que era o contraste? Olha ele aqui agora. O contraste entre o grosso, a escrita um pouquinho mais fina, a espessura, enfim. Olha como fica diferente. Mesmo usando papel e caneta, olha como se transforma. Fica muito diferente. E vai além do que é superficial. Mas ele vem para acrescentar, para somar ao conteúdo, para tornar o material cada vez mais legível, para tornar o material interessante, atrativo e, claro, familiar, usando dessa repetição, como eu já citei. Isso é muito bom para a criança. Isso é muito bom para qualquer pessoa que for lidar com esses materiais, com essas produções. Seja para você na sua sala de aula, na hora de estruturar suas folhas estruturadas, né, de montar suas folhas de atividades, ou de pensar nos jogos, de fazer os materiais para comercializar. É só tendo consciência disso que a gente consegue fazer melhor, tá? Pensar em maneiras diferentes. Quando a gente conhece e tem e sabe fazer escolhas a partir disso. Gostaram, gente? Eu preparei essa aula com muito carinho para vocês, para trazer um conteúdo incrível que é do nosso curso do Lab Didático. Essa aula que vocês tiveram aqui, ela está lá no curso, tem muito mais detalhes sobre essas explorações de cada um dos materiais, como isso aparece muitas vezes em bordas de jogos, para que vocês possam, a partir disso, saber também aplicar no seu material. Então, para quem quiser participar, fazer a inscrição hoje no Lab Didático, eu deixei aqui o cupom, tá? Nessa aula, vocês vão lá no link da bio, aqui no link do perfil. Se não achar, pode me chamar, fica à vontade. É só usar Eu Sou Lab no cupom de desconto, para você fazer parte também desse grupo incrível de criativas que estão transformando os seus materiais, as suas produções e fazendo isso com muito mais consciência, né? Dessas escolhas com muito mais consciência. E esse cupom também vale para o PAC, que é o nosso pacote de jogos, que são os materiais que eu mostrei aqui. Então tem esse Ilha do Tesouro, tem esses daqui com as cartas, tem o Trilha Lunar, tem o Trilha dos Sapinhos, tem o Caça Silábico, que eu mostrei o antes e depois. Estes são os materiais prontos. Lá no Lab, no curso, é para montar. Para você saber como usar o computador, como você faz para montar cada um deles, para confeccionar, como você faz para fazer a impressão, como que é isso, como que é o acabamento, se dá para plastificar, como vai plastificar, como faz para colocar esse velcro, né? Esse aqui é bônus do curso. Esse material aqui é bônus lá do curso, para vocês acessarem, fazer a impressão e treinar essa parte da confecção também. Então vai lá na bio ou me chama no direct, na DM, que eu encaminho para vocês o link caso não encontre, tá bom? Exercício dessa aula, exercício, quero ver quem vai fazer. Quem não fizer, vai perder de aprender, mas não precisa me entregar nada, tá? Não sou da professora que pede para entregar, eu sou da professora que lança o desafio e que a pessoa realmente saiba que se ela fizer, é ela que vai sentir esse benefício, ela que vai ter esse benefício. Exercício é você pensar nesses 4 pilares, tá? Vamos lá. No proximidade, alinhamento, repetição e contraste, nesses 4 pontos,
Seleciona o material que você tem aí, pode ser folha de atividade, pode ser jogo, qualquer coisa, ou pode ser na internet se você não tiver nada aí na sua casa. Separa um material e faz uma lista de coisas que você observou. Por exemplo, foi usado contraste? Foi usado repetição? Foi feita uma boa escolha das cores, das fontes? Sim ou não? Você vai marcar isso e depois vai marcar ao lado o que pode melhorar. Por quê? Primeiro a gente lista os pontos que a gente já conseguiu nomear, já conseguiu ali tornar consciente, para depois listar aquilo que vai ser a mudança, aquilo que vai ser diferente, tá? A partir de agora, porque você conseguiu nomear, você conseguiu trazer isso para a sua consciência e fazer escolhas mais assertivas. Combinado? Combinado? E quando vocês fizerem essa transformação, pega esse recurso, modifica, aí você posta, pode postar e marcar a gente, porque eu vou adorar ver o seu resultado. Quero ver o resultado, não quero ver se você fez a tarefa, não. Quero ver o seu resultado, aplicando esses conhecimentos. Combinado? Adorei estar aqui com vocês hoje, domingão. Meninas que estão aqui sabem que vocês têm uma visão diferente, estão buscando conhecimento em pleno domingão, enquanto muita gente está descansando, está deixando isso para lá, porque não é importante, vocês estão aqui se transformando, né? E aprendendo muito mais. Então, parabéns para vocês e muito obrigada mesmo pela companhia. Adorei, adoro estar aqui com vocês, ter essa oportunidade. Por mim, faria lives todos os dias, mas aqui é corrido, a gente tem a produção dos jogos do regador, tem aqui o conteúdo, as alunas. Infelizmente não consigo, mas a gente vai voltar com as nossas aulas semanais das lives assim que acabar essa jornada. Muito obrigada, boa noite, bom descanso e amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais aula gratuita no curso da Jornada da Produção. Espero vocês para a gente aprender muito juntas. Beijo, beijo, boa noite!